A obesidade nada mais é que o acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Ela está sendo tratada como um problema de saúde pública, segundo a OMS, pois vem crescendo de forma rápida e progressiva em todo o mundo, atingindo todas as idades, classes sociais e etnias. Por ser uma doença crônica multifatorial, ela está ligada ao surgimento de doenças que agravam o quadro de saúde do trabalhador. E o que leva a essa obesidade? É o aumento da ingesta de alimentos calóricos, muitas vezes nada nutritivos, sedentarismo, fatores genéticos e fatores culturais. Essa transição nutricional crescente no Brasil nos últimos anos marca o declínio da desnutrição e abrindo espaço para casos de sobrepeso e obesidade decorrentes da má alimentação. Atualmente, ela é considerada uma epidemia, embora ainda não tenha uma estratégia adequada e eficiente para a prevenção e tratamento da mesma. Problemas diários. Os trabalhadores da saúde estão tendo um tempo cada vez menor para fazerem suas refeições / horários de descanso. Devido ao ritmo muito acelerado que muitos profissionais da saúde têm em sua rotina diária ou por terem mais que 2 empregos para complementarem sua renda devido ao baixo salário, realizam turnos diferenciados, que uma hora é plantão noturno, outra hora é plantão diurno. Essas condições precárias de trabalho podem induzir no estilo de vida dos profissionais de saúde, na prática de atividade física, nos hábitos alimentares, contribuindo para distúrbios alimentares, baixa produtividade e ausência dos trabalhadores no local de trabalho. Alimentos ultraprocessados. Maior uso de alimentos não apropriados para a saúde vem ganhando espaço por terem maior praticidade e driblar o tempo por serem mais rápidos para serem preparados. Com essa correria do dia a dia que vivem os profissionais, a regra por alimentação saudável cai por terra, porque não tem condições, é muita correria. Muitas vezes eles nem têm aonde fazer as suas refeições, muito menos preparar as refeições e muito menos guardar essas refeições. Então, por isso eles lançam mão de alimentos que têm essa praticidade, que são os alimentos ultraprocessados e processados, ao longo do dia e da noite, por terem baixo custo e por serem mais fáceis de serem consumidos. Doenças crônicas não transmissíveis. Fator para o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. A má nutrição é a grande causadora para o aumento dessas doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, e isso vem gerando gastos excessivos ao setor público, ao Sistema Único de Saúde, já que os seus tratamentos são de longa duração. O perfil antropométrico e o consumo alimentar exercem grande influência no desempenho dos trabalhadores em geral, pois determinam o estado nutricional do trabalhador, apresentando como um importante indicador de qualidade de vida, funcionando como um instrumento de intervenção precoce da obesidade no processo de desnutrição e de excesso de peso, avaliando os riscos para as doenças crônicas não transmissíveis. As medidas antropométricas mais utilizadas são peso, estatura, circunferência da cintura e IMC, sendo utilizadas para avaliação e diagnóstico do estado nutricional. Qual é o objetivo desse trabalho? Este estudo tem o objetivo de avaliar o perfil nutricional dos profissionais de saúde de um hospital de Vila Velha. O que foi avaliado foi o consumo alimentar desses profissionais, o IMC, a circunferência da cintura. Foi pesquisado também a jornada de trabalho, foi analisado exames bioquímicos, comparando o perfil nutricional dos profissionais de saúde por gênero, turno de trabalho e setor. Materiais e métodos. Este projeto pressupõe de um estudo com delineamento transversal de caráter descritivo, observacional e retrospectivo. O hospital ele contém um quadro de 498 profissionais de saúde, só que só 89 profissionais tinham todos os dados coletados que precisava para a pesquisa. Então, foi uma amostra por conveniência, sendo usado o critério de inclusão de todas as pessoas que realizaram os exames periódicos ou admissional. Para fazer essa pesquisa, era necessário assinar o termo de livre esclarecido. Todos eles assinaram esse termo. A coleta de dados ela foi permitida pela diretora-geral do hospital através de um termo de consentimento.
A realização deste estudo compreende o período de setembro a outubro de 2020, onde ocorreu a coleta de dados da identificação do trabalhador, sociodemográfico, ocupacional, hábitos de vida e alimentares. Essa coleta de dados foi feita através de um formulário online, Google Forms, que foi enviado através de um aplicativo, o WhatsApp, em comunicado direto com os pesquisandos, juntamente com o termo de livre esclarecido. Nesse mesmo período, foi feita a coleta de dados na medicina do trabalho, no prontuário dos profissionais de saúde, onde continham os dados como peso, altura, circunferência da cintura e exames bioquímicos, onde os exames bioquímicos foram compreendidos de janeiro de 2019 a outubro de 2020. A medicina do trabalho aferiu a estatura dos profissionais de saúde da seguinte forma: com uma fita inelástica afixada a 1 metro do chão em parede lisa, reta e sem rodapé, e com os profissionais descalços. Já a aferição do peso, utilizou-se a balança digital de marca Líder com capacidade para 120 kg, com variação de 20 gramas e com os pacientes descalços. Já para avaliação da circunferência abdominal, foi utilizada a fita métrica aferida no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Os parâmetros para análise da referência dos exames bioquímicos foram utilizados foi o documento da 4ª Diretriz Brasileira para Tratamento de Dislipidemias e Prevenção da Arteriosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2007. De acordo com essa diretriz, foram considerados alterados valores acima de 150, 200 e 160 mg por decilitro para triglicerídeo, colesterol total e LDL, respectivamente, e valores de HDL abaixo de 40 e 50 mg por decilitro para homens e mulheres, respectivamente. Foram classificados como excesso de peso os funcionários com IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado e obesidade grau 1 com IMC maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. Para análise dos dados e resultado final, tabelas, foi utilizada a estatística descritiva, frequência absoluta, frequência relativa e serão relacionados conforme as avaliações previstas nos objetivos deste estudo. O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, CEP, pelo Centro Universitário Católico de Vitória. Então, vamos para os resultados. Como já sabemos, a gente tem uma amostra de 89 participantes distribuídos entre vários setores dos hospitais. Como podemos ver aí, o primeiro resultado foi que 41% de todos os profissionais que participaram, eles estão em sobrepeso, seguido de 34,8% que estão em eutrofia. Então, está bem balanceado. E uma pequena parte, mas bem considerada, que está em obesidade grau 1, que fica com 19,1%. Já em relação à circunferência da cintura, 38,2% estão sem risco para doenças cardiovasculares. Isso se associa com um estudo realizado no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, de modo longitudinal retrospectivo, com 190 funcionários, onde mostrou que 60,8% dos funcionários apresentaram excesso de peso. Além disso, o estudo associou o tempo de trabalho ao ganho de peso a cada ano, 500 gramas em média por ano, reforçando a implementação de programas de educação nutricional para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. A tabela 2 é referente à comparação por sexo de IMC e circunferência da cintura, onde o sexo masculino ele tem a sua maior porcentagem de sobrepeso, com 52%, e onde o sexo feminino está bem balanceado, com eutrofia de 39% e sobrepeso de 38%. Mesmo com o masculino com a sua maior parte de sobrepeso, ele com a circunferência da cintura, ele encontra-se com 48% sem risco para doenças cardiovasculares, diferente do feminino que encontra-se com 37% do risco aumentado para doenças cardiovasculares. A tabela 3 é a comparação por turno de trabalho, de IMC e circunferência da cintura. O IMC do turno da noite,
ele tem sua maior incidência no sobrepeso, com 43%. Muito parecido com o pessoal do dia, que apresenta 41% de sobrepeso. Mas isso se diferencia em relação à circunferência da cintura, onde a maior incidência do turno da noite foi em relação ao risco alto para doenças cardiovasculares, com 57%. Já o turno do dia, ele tem a sua maior incidência no grupo de sem risco para doenças cardiovasculares, com 45%. A tabela 4 é a comparação por setor de MC e circunferência da cintura. Em relação ao MC, podemos notar que a equipe multi apresentou o maior número de sobrepeso, com 47%. Já em relação à circunferência da cintura, a enfermagem apresentou o maior número para riscos aumentados para doenças cardiovasculares, com 43%. E já o setor administrativo, ele apresentou de MC 39% para eutrofia e para a circunferência da cintura também teve seu maior número para sem risco, 49%. O gráfico 1 está relacionado à quantidade de líquidos ingeridos pelos participantes durante o dia. Nota-se que a maioria relatou consumir de 8 ou mais copos por dia, com 35,4%. Mas apesar disso, uma quantia considerável relatou consumir somente de 4 a 5 copos por dia. Já no gráfico 2, quando perguntamos sobre o tipo de gordura mais utilizada para preparar os alimentos, os mesmos relataram consumir mais óleos vegetais, com 66,7%. E somente 6% relatou utilizar margarina ou óleo vegetal. A tabela 5 está relacionada aos hábitos alimentares dos pesquisandos, onde se foi observado uma baixa ingestão de produtos industrializados, que com 37% relataram que não consomem ou consomem raramente produtos industrializados. Já em relação a frutas e verduras, também se teve uma baixa ingestão, que com aproximadamente 29% dos participantes relataram que consomem apenas uma unidade de fruta por dia. E em relação a legumes e verduras, 35,4% relataram que consomem de 3 ou menos colheres de sopa por dia. A troca de alimentos in natura por alimentos processados e ultraprocessados, alimentos esses que possuem alta densidade energética, corante, conservante em outras substâncias químicas, mas pobre em nutrientes, contribui para a deficiência de micronutrientes importantes, principalmente ferro e cálcio. O aumento de sódio também está ligado ao alto consumo desses alimentos, uma vez que esses produtos ultraprocessados possuem excesso desses micronutrientes em sua composição.